trago a essa tribuna, como foi na semana passada, eu trouxe aqui uma emenda de minha autoria com respeito ao novo Código Penal. E na emenda que eu apresentei semana passada, eu falava sobre a questão da venda de bebida alcoólica para maiores de 16 anos. E a nossa emenda, ela traz que volte, que permaneça com os 18 anos. E hoje eu trago um outro assunto também dentro da reforma do Código Penal. E dentre os temas de grande relevo em discussão, merece destaque essa proposta do novo Código Penal. Faço esse destaque em razão de ser o direito penal o ramo da ciência jurídica que tradicionalmente protege os chamados bens jurídicos fundamentais, sintetizados pela tríade vida, liberdade e patrimônio, que são tutelados exclusivamente pelo Estado. Realmente, é basicamente por intermédio do direito penal que o Estado exerce o seu poder repressivo e punitivo, com medidas que podem alcançar até mesmo o corpo do infrator com a supressão da sua liberdade. Dessa constatação importante é que resulta a minha inquietação com alguns dos temas em debates no PLS 236 de 2012, que propõe a instituição do novo Código Penal. Muito embora eu seja obrigado a registrar que o anteprojeto que deu origem à proposição partiu de penas brilhantes de juristas de inegável renome, também não me passa despercebido que ele é alvo de duras críticas de parte da comunidade jurídica, o que sugere a adoção de redobradas cautelas no seu exame. Particularmente, me perturbam, dentre outras questões, a redução da idade mínima para a aquisição de bebidas alcoólicas, o que eu citei agora mesmo, dando início, então, com 16 anos de idade. Esse é um assunto que me preocupa. Baixar a venda de bebida alcoólica para maiores de 18 anos para maior ou maiores de 16 anos. Outra coisa que me preocupa também é a tolerância para a produção, porte e consumo de drogas ilícitas e a qualificação da injúria quando praticada com elementos sexistas. Quanto a essa injúria qualificada, que leva ao agravamento da pena, entendo que o PLS 236 de 2012, com a redação sugerida para o parágrafo 1º do seu artigo 138, ao criminalizar manifestações contrárias a certos comportamentos sexuais, colide, dentre outros valores, com o princípio da liberdade de consciência e de crença e o livre exercício de cultos religiosos que são garantidos pela Constituição Federal. Faço questão de deixar claro, por honestidade ao debate, que a comunidade cristã, a qual me honra integrar, não é avessa aos homossexuais. Dou meu testemunho disso. Nada temos contra aqueles que, por um ou outro motivo, trilham caminhos diversos dos nossos em suas vidas. Os respeitamos, compreendo até a disposição dessas pessoas para a luta contra a prática abusivamente discriminatórias, que eu também abomino. Ademais, todos sabemos que a história é plena de injustiças e de perseguições contra homossexuais, como as condenações proferidas pelo Código Penal alemão de 1871, que equiparava o homossexualismo à zoofilia, registro que no período nazista, mais precisamente a partir de 1935, a pena para esse crime foi agravada, causando mais de 40 mil condenações, grande parte delas geradas por denúncias anônimas
que levaram muitos aos campos de concentração. Apesar de sucessivas alterações, apenas em 1994, ou seja, somente há 18 anos, a Alemanha revogou definitivamente o crime de homossexualidade. Mas, por outro lado, não me sinto obrigado a compartilhar a mesma visão dos simpatizantes da homossexualidade, que é substancialmente, para nós cristãos, um modo antinatural de viver a sexualidade, que se afasta dos nossos preceitos, como de resto, também de outras grandes tradições religiosas e legítimas concepções morais. Eis a divergência de fundo que me levou a apresentar emenda ao PLS 236. Não tenho interesse em desmoralizar ou ridicularizar os homossexuais. Essa é a estratégia que desde já repudio e que não corresponde ao eixo central da minha argumentação. O que eu reivindico, sim, é o direito, diria mesmo, o dever de expressar e transmitir a mensagem cristã que não se coaduna com a homossexualidade, mas que nem por isso se traduz em radicalismo homofóbico. Nós, cristãos, tememos, sinceramente, que a proposta em exame vá criminalizar, por exemplo, a liberdade de crença e o livre exercício do culto religioso, inibindo a ação daqueles que, por ofício de fé, dedicam-se a transmitir mensagens religiosas. Se examinarmos com isenção o texto sugerido no parágrafo 1º do artigo 138 daquela proposição, constataremos que ele pode, sim, resvalar pelo caminho da responsabilidade criminal de religiosos e até mesmo de pessoas com convicções morais contrárias à homossexualidade. E eu indago, uma pessoa deve ser responsabilizada criminalmente por manifestar sua crença ou suas legítimas convicções morais ou filosóficas sobre esse tema? Óbvio que não. Infelizmente, o PLS 236 não oferece uma via intermediária entre liberdade de crença e a não discriminação com base na identidade ou opção sexual. Atentando a proposta contra direito fundamental constitucionalmente assegurado. Se aprovada a proposição, haverá indiscutível quebra do princípio constitucional da laicidade, segundo o qual o Estado está terminantemente proibido de embaraçar o funcionamento dos cultos religiosos e das igrejas. No momento em que a lei colocar uma mordaça nas pessoas, estabelecendo o que pode e o que não pode ser manifestado, como devem e como não devem se comportar os cristãos, haverá evidente constrangimento à liberdade de consciência e de crença e intromissão inconstitucional no conteúdo dos dogmas de cada religião. E para que não se diga que essa é uma preocupação exagerada e isolada, cito o eminente jurista Célio Borja, com autoridade de ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele comentou a tentativa de incluir a injúria preconceituosa ele comentou a tentativa de incluir na injúria preconceituosa questões ligadas à sexualidade, por via do PLC número 122 de 2006. Portanto, diz ele, o direito de não considerar natural, próprio e conveniente, ou de qualificar como moral, filosófica ou psicologicamente inaceitável
o comportamento homossexual, não seria mais tolerado. Os juízos morais, filosóficos ou psicológicos já não poderiam mais ser externados, embora a Constituição assegure a livre manifestação de pensamento. Essa norma poderia impedir que os pais eduquem seus filhos de acordo com o que entendem ser o comportamento mais natural e socialmente próprio. São palavras, então, do jurista Célio Borja, se referindo à mesma questão da injúria qualificada ou injúria preconceituosa, que antes estava no PLC 122 de 2006 e agora está aí na reforma do Código Penal, criminalizando, então, a injúria qualificada por questões sexuais. Reitero que essa é a avaliação de um ex-ministro do mais alto tribunal do país, que além de seu inegável saber jurídico, também carrega a experiência de presidente de uma alta casa do parlamento. Quanto à manifestação da religiosidade, quero enfatizar que, sendo a religião formada por um conjunto de princípios que dirigem o pensamento, as ações e as manifestações de adoração a Deus, ela compreende a crença, a liturgia, o culto, o dogma e também a moral, e etc. Assim, impõe-se reconhecer que iniciativas tendentes a restringir ou impedir essa manifestação religiosa representa atentado à diversidade democrática de ideias e filosofias. Eu defendo que estabeleçamos a conciliação entre o propagado radicalismo homofóbico e a intransigência teofóbica. Quer dizer, eu defendo aí que nós encontremos um consenso entre uma coisa e outra, entre o propagado radicalismo homofóbico e a intransigência teofóbica. Para isso, proponho criarmos mecanismos aptos a coibir manifestações preconceituosas. Contudo, que isso não seja imposto a qualquer preço, com o sacrifício de tradições imemoriais que estão integradas em nosso patrimônio cultural e que gozam de proteção constitucional. Discordo dos que sugerem, como solução intermédia, que a imunidade da manifestação religiosa apenas alcance aquela promovida no ambiente doméstico ou nos templos. Discordo, pois, essa proposta simplista se baseia em premissa equivocada que desconsidera o significado do vocabulário manifestação. Tal solução despreza a garantia constitucional da liberdade de manifestação religiosa para, em seu lugar, impor a liberdade de adoração, cujo exercício passaria a ser tolerado apenas na clausura e quando exercida de forma silenciosa. Ora, a garantia da liberdade religiosa consagrada na Carta Cidadã jamais será efetivada se outra que lhe é complementar não for assegurada. Falo da manifestação, que inclui o direito de fazê-la publicamente e angariar adeptos. Senhor presidente, todos que nos acompanham agora, é da gênese do nosso povo a vocação para uma sociedade harmônica, com respeito às individualidades e aos seus peculiares valores éticos e morais. Essa vocação é tão intensa que ela foi gravada no preâmbulo da nossa Constituição. Diz assim, abre aspas, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos assim, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o preâmbulo da nossa Constituição Federal, que fala-se dos valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia. Então, esse é o ponto de equilíbrio que eu falo. Esse preâmbulo, ele não tem força de lei, mas ele é o documento de intenções da lei maior. Representa a proclamação de princípios que demonstram suas justificativas, objetivos e finalidades. Ele serve de fonte interpretativa para dissipar as obscuridades das questões práticas e de rumo para o governo e para a sociedade. Eu proponho emenda no PLS 236 para estabelecer um pacto de convivência harmônica que assegurará a proteção clamada por determinados grupos sociais, mas sem que isso importe na supressão de garantias constitucionais e na negação de dogmas milenares integrados à nossa cultura e protegidos por nossa Constituição. A minha emenda, ela propõe incluir no rol das exclusões de ilicitude para os crimes em questão a manifestação pacífica de pensamento quando fundada em convicção religiosa, filosófica ou moral, ficando ao juiz a tarefa de aferir o contexto das ocorrências concretas. Ou seja, a minha emenda, ela coloca fora do rol das ilicitudes a manifestação de pensamento quando ela tem por base convicção religiosa, filosófica ou moral. Isso em qualquer lugar, seja num culto religioso, seja na pregação, seja em algum ato público, enfim. É o direito daqueles que se colocam numa posição contrária ao homossexualismo, deles também poderem expressar o seu pensamento. Claro, eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência. A agressão gratuita ao homossexual, como nós temos tomado conhecimento pela TV, pelos jornais, quer dizer, isso é incabível, isso é inaceitável. A violência gratuita, a agressão física, que causa problemas, sequelas e até morte. Nós temos casos de mortes causadas por essa violência gratuita só porque o outro ou é homossexual ou se presume que é homossexual. Eu me lembro aqui de um caso dos dois irmãos que, numa festa, não conseguindo ninguém para dançar, se abraçaram, brincando, e pensaram que esses irmãos eram homossexuais, depois na saída do baile foram brutalmente agredidos. Eu não concordo com isso de maneira nenhuma, essa homofobia gratuita. Mas, por outro lado, nós temos que respeitar a posição. Se a minha convicção de fé, de moral, ela diz que eu não aceito o homossexualismo ou que eu coloco o homossexualismo como uma prática não aceitável, eu tenho que ser respeitado por isso. Como também aqueles que praticam querem ser respeitados. Então é uma questão de respeito. Por isso, a minha emenda, senhor presidente, a minha emenda, ela tira do rol de ilicitudes, ou seja, como está hoje o artigo do PL,
como está hoje o artigo para a reforma do Código Penal, criminaliza a injúria qualificada, por questão também de sexo agora. Então, a minha emenda, ela tira do rol de ilicitudes qualquer manifestação de pensamento por convicção religiosa, moral ou filosófica que trate contrário à homossexualidade ou ao homossexualismo. E eu proponho estabelecer um critério coerente com a liberdade de consciência e de crença assegurada pela lei maior e com os dogmas milenares das religiões, doutrinas e também convicções morais. Finalizo conclamando os meus nobres pares a apoiarem a emenda. Adotada, ela propiciará a necessária salvaguarda à diversidade sexual, mas sem reprimir o direito sagrado e consagrado dos que pacificamente dela discordam. Muito obrigado pela atenção de todos. Senhor presidente, é o que eu